capítulo 1, a partir do verso 1. Eu fiquei inspirado ontem com ativação e fui buscar diante do nosso Deus uma palavra. E aí eu estou aproveitando aqui, pegando uma carona. O pregador, ele falou de fugir do chamado, mas o foco dele foi Jeremias, né? Aí eu pensei, poxa, deixou o Jonas livrinho para mim falar, tranquilo. Então vai ser Jonas que a gente vai conversar hoje. E eu tenho certeza que o Senhor vai falar ao teu coração como fala ao meu. Vamos lá, a palavra vai dizer assim, eu vou ler apenas do 1 até o 3. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque sua malícia subiu até a mim. Verso 3: Jonas se levantou para fugir da face do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, sua passagem, desceu para dentro dele para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Mais uma vez eu oro a Ti, agora no momento da Tua palavra, minha oração, Senhor, é que uma vez mais o Senhor possa falar conosco nesse lugar. Usa a minha vida como Teu instrumento, como Teu servo, como Teu filho. Usa nossos ouvidos para que possamos atentamente obedecer e receber a Tua palavra em nome de Jesus, amém. Poder estar assentados. Como você pode observar, o profeta Jonas, a gente já colocou aqui, não fuja do seu chamado, é isso mesmo, do chamado, do seu chamado, a gente reduziu para caber. Jonas, ele recebe uma missão. Jonas é um profeta, como ele é um profeta menor, a gente não tem tantos registros a respeito da vida dele, por isso que chama profeta menor, e a obra literária dele é pequena. Na palavra de Deus não significa que isso é ordem de grandeza, nada disso. A gente tem uma referência dele no livro de Reis, tudo indicando que ele tenha vivido a época do rei Jeroboão II. O livro dele já começa com uma missão. O verso 1 vai dizer assim para a gente: veio a palavra do Senhor a Jonas. O 2 vai dizer a missão de forma objetiva: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela. Essa foi a missão que Deus deu. Levanta e vai até a grande cidade de Nínive. Obrigado, que a missão foi a missão que Deus entregou. O versículo, curiosamente, vai mostrar que Jonas obedece em parte, mas na verdade ele desobedece. O levanta-te, ele obedeceu. Descer para o porto de Jope, ele obedeceu. Comprar a passagem, ele obedeceu. Entrar no barco, ele obedeceu. Só que o barco não ia para a direção que Deus mandava. A missão era ir para Nínive, e ele comprou a passagem para ir para Tarsis. Uma das explicações para essa postura do profeta, não significa que seja a explicação. Alguns estudiosos vão dizer que muito provavelmente Jonas acreditava que Deus habitava só dentro do templo. Olha só que coisa. É provável que ele acreditasse que Deus habitasse só dentro do templo. E como ele não estava agora, nesse momento, dentro do templo, alguns não acreditavam na onipresença de Deus. Alguns não acreditavam que Deus estava em todos os lugares. Então é possível que ele tenha tomado essa decisão baseado na premissa, na informação errada de que Deus só estava dentro do templo. Mas eu e você sabemos que isso não é verdade. Outros vão dizer que, aliado a isso, Jonas guardava dentro de si um ódio.
uma mágoa, um rancor. E na verdade, a notícia do juízo de Deus contra Nínive, que chega até Jonas, na verdade, isso teoricamente teria não feito com que ele se mobilizasse em prol daquele povo, mas o contrário, talvez ele tenha ficado feliz, sabendo que aquele povo seria exterminado em função dos seus pecados. Os ninivitas eram um povo violento, os ninivitas eram um povo mau, os ninivitas eram um povo perseguidor, e os historiadores vão dizer que os ninivitas também eram inimigos da nação de Israel. Então eu posso aqui entender que é muito provável que Deus tenha levantado Jonas para falar para seus próprios inimigos. E se eu me lembrar, e nós nos lembrarmos juntos de Jesus, o que Jesus fala dos inimigos? Bote frase na internet para os seus inimigos, é isso que Jesus fala. Jogue piadas no Instagram para os teus inimigos, Jesus fala isso? A gente faz, né? Ofenda seus inimigos, Jesus fala isso? Não. Jesus fala assim: ame os seus inimigos, orem por aqueles que vos perseguem. É isso que o Senhor ensinou para nós. E aí eu percebo que Deus está levantando então Jonas, justamente para falar para pessoas que ele não gostava. Deus está levantando Jonas para evitar que aquelas pessoas morressem. Mas na verdade a vontade de Jonas era sim que aquelas pessoas morressem. E aí, antes de entrar nos tópicos que Deus toca no meu coração para falar com vocês, eu digo nessa noite, a gente tem tanto plano, né? A gente tem algo que às vezes a gente põe na frente de Deus, que é a nossa vontade. Porque o próprio Deus nos dotou de seres humanos que raciocinam, que tomam decisões e que têm vontades. Mas é isso que nos prejudica, se você parar para pensar. Não estou defendendo aqui que a gente deve ser pessoas alienadas, que não pensam, que não raciocinam, que dizem que tudo que o pastor disser é isso mesmo, se o pastor disse eu vou obedecer. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que muitas vezes o nosso eu nos põe em enrascadas. Muitas vezes a nossa personalidade, muitas vezes os nossos princípios que a gente guarda, muitas vezes os nossos pensamentos nos põem em enrascadas. A palavra então vem no versículo 2, se puder projetar para mim. Levanta e vai à grande cidade de Nínive, clama contra ela, porque sua malícia subiu até mim. No 3, a palavra se desenrola, se levantou para fugir do Senhor. Seria Jonas dizendo: Deus, eu não quero, eu não desejo. Eu queria conversar com vocês essa noite. Número 1 nessa noite, eu quero te convidar a algo que o Espírito Santo me fala. Não fuja do seu chamado para com Deus. Mas pastor, qual é o meu chamado? Segurar o microfone Shure SM58 e pregar? Fazer sucesso? Não. O primeiro chamado que todos nós temos, que eu tenho e você tem, é o chamado da obediência. Esse é o primeiro chamado. Todos nós fomos chamados para obedecer. Obedecer. E aí eu percebo o seguinte: o Senhor chama claramente Jonas para levar a mensagem a Nínive, e ele intencionalmente não vai. O verso 3 faz questão de dizer que ele se levantou. Para quê? Para que ele se levantou? Para, o que está escrito lá em cima? Minha mão não alcança. Ele se levantou para quê? De quê? Ele se levantou para fugir diante da face do Senhor. Tem muita gente precisando se levantar. Tem muita gente tendo que se levantar.
Tem muita gente que conhece a palavra, que Deus já falou com elas, que já fez coisas para Deus, que já pregou, que já teve cargo, que tem ministério. Tem muita gente que precisa se levantar. Mas veja, levantar na obediência, levantar em obediência. Nós precisamos levantar em obediência, porque a gente vai criando uma máquina. Eu vou dizer qual máquina que a gente cria. Hoje eu preciso de 10 trabalhadores, hoje eu preciso de 3 líderes de célula, hoje eu preciso de 5 pregadores, líderes eu preciso de mais uns 10. A obra precisa, a obra tem necessidades, a obra carece de pessoas, a obra precisa que pessoas se levantem. Mas deixa eu te dizer, não é a gente se levantar para ser um líder, não é a gente se levantar meramente para ser um trabalhador, não é a gente se levantar para ser um pregador, não é a gente se levantar para ocupar uma posição, é nós nos levantarmos em primeiro lugar para obedecer ao nosso Deus. Obedecer. Aqui tem um profeta. Aqui tem um profeta que se levantou para fazer a sua própria vontade. E se a gente faz a nossa própria vontade? Irmão, ontem, antes de sair para a ativação de casa, com a roupa pronta já, vestido, minha esposa estava se arrumando, ela ficou por último. Irmão, eu dei uma deitadinha assim de leve na minha cama, estava um calor lá em casa, ventilador de teto ligado, e assim eu dei aquele cochilo de 1 segundo. E aí naquela hora eu pensei, a minha vontade era ter ficado aqui, porque eu de fato estava muito cansado. Mas naquele dia, ontem, eu precisei obedecer, que eu precisava estar aqui. Tinha coisas para a gente fazer aqui. Muitas vezes a tua vontade vai dizer, explora esse travesseiro. Muitas vezes a tua vontade vai dizer, vai para longe. Muitas vezes a tua vontade vai dizer, toma outro rumo. Muitas vezes a tua vontade vai dizer, toma outro caminho. Mas quem é crente de verdade, antes de tomar uma posição, uma decisão, fala com o Senhor, Senhor, qual a sua vontade dentro da minha vontade? Eu me lembro quando eu tinha uns 14 anos, Severino vai se lembrar, a gente foi junto para Ubá, a gente foi fazer a obra para abrir uma igreja lá. Já tem muitos anos isso, eu tinha 14, eu tenho 41 agora. Não tinha 14 não, eu tinha 16. Eu tenho 41, nós fomos fazer a obra, Severino vai se lembrar. E aí eu comentei com uma pessoa lá, poxa, assim que eu terminar o 2º grau, eu vou vir morar aqui, vou estudar aqui, vou trabalhar aqui, vou ficar morando por aqui mesmo. Eu e Fabiana ainda não namorávamos. E aí o Alexandre virou assim para mim, o pastor Alexandre, que hoje é pastor, ele virou assim para mim, caramba, tu tá cheio de planos, hein? Aí ele falou assim para mim, e Jesus? Falei, mas tem Jesus lá e tem aqui. Não, mas tu só não me falou uma coisa, tu não me falou se falou com Jesus sobre os seus planos. Alexandre aquele dia me deu um tapa de luva. E eu falei, é verdade, esses planos são meus, não são do Senhor. Nós fazemos muitos planos, nós tomamos muitas decisões, nós dizemos que vamos por muitos caminhos. E eu quero te alertar nessa noite. Às vezes a gente está tomando o caminho de Tarsis, e o caminho de Tarsis é o caminho que Deus não mandou a gente estar nele. O caminho que Deus mandou estarmos nele é o caminho que leva para Nínive. Por certo, Jonas não estava esperando ser bem recebido. Jonas não estava esperando uma pregação amistosa. Por isso que talvez ele também tenha ficado com o pé atrás. Mas veja, a ordem era Nínive, e ele vai para Tarsis. E quando ele vai para Tarsis, ele toma a decisão da desobediência.
quando a gente toma a decisão da desobediência, irmãos, vou te dizer uma coisa. Já ouviu falar de brecha? Quem já ouviu falar abriu brecha? Já ouviu essa expressão? Duvido que alguém não ouviu brecha. Brecha é uma expressão no meio pentecostal que não está na Bíblia, que fala quando a gente dá algum vacilo, que a gente abre espaço para que o inimigo das nossas almas possa trabalhar. Isso é brecha. Quando a gente desobedece, a gente não abre brecha. Quando a gente desobedece, a gente dá legalidade. Sabe o que é dar legalidade? Eu não estou com a minha chave aqui. É você pegar a chave da sua casa, você vai sair para viajar, você dá na mão do bandido, toma aqui a chave lá de casa. A grande é da tetra chave, a de baixo é da porta, essa aqui é do quarto, essa aqui é da cozinha. Quando a gente desobedece, você não abre brecha não, querido, querida. Você dá legalidade, você dá a chave na mão do bandido, para que ele possa trabalhar. Quando Jonas toma a decisão de desobedecer, ele não abre brecha, ele diz: faz o que quiser com a minha vida. Ele perde o controle da vida dele. Graças a Deus, na vida dele, Deus ainda estava no controle e ainda continuou controlando, mas muitas vezes a gente desobedece e traz maldições para nós. Muitas vezes a gente desobedece e autoriza que coisas que não eram a vontade de Deus aconteçam. E aí Jonas, quando toma o caminho, você conhece a história, ele toma a decisão de desobedecer, começa a dar ruim no barco, vem uma tempestade, vem uma confusão, ninguém entende nada. O que Jonas faz? Sou eu, a culpa é minha. Tudo isso que está acontecendo nesse barco, a culpa é minha. E eles tomam a decisão de jogar Jonas ao mar. Jonas ao mar. E a Bíblia vai dizer nesse mesmo capítulo, põe para mim, Raquel, versículo 14. Os homens não estão mais sabendo o que acontece, os homens do barco. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida desse homem. Não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram Jonas e o lançaram no mar, e cessou o mar da sua fúria. O homem que antes era um profeta de Deus, agora ele está na desobediência. E quando ele está na desobediência, ele entra no barco. E quando ele entra no barco, ele leva as consequências da desobediência dele para a vida dos outros. Eu repito o que o pastor Cláudio Duarte afirmou: cuidado com quem entra no teu barco. Cuidado com quem entra no teu barco, porque os homens do barco sentiram as consequências não do pecado deles, eles sentiram as consequências da desobediência de Jonas. Eles sentiram o peso da desobediência de Jonas. Tem filho passando fome porque o pai foi desobediente. Tem filho passando aperto porque o pai vacilou. Tem filho passando prova muitas vezes porque ainda está numa idade que ainda não tem uma independência, porque o pai tomou decisões erradas. Você, pai, nessa noite, você, pai que me assiste, tome decisões de obediência para a tua casa não sentir consequências disso. Você, mãe, você, irmã, você, dona da casa, tome decisões de obediência para que teus filhos não sintam as consequências disso. Veja, nós temos homens que estão orando, talvez nem conheçam a Deus direito, mas estão orando. Por quê? Porque tem um ali provocando a confusão, tem um ali provocando a tempestade, tem um ali provocando o juízo. O juízo. Por isso a gente tem que ser muito fiel às nossas seleções. Eu prossigo. E sabe o que eu entendo?
no sentido de que a gente não pode fugir do nosso chamado. Eu aprendo que o Senhor usa pessoas que têm vontades próprias e falhas humanas. Deus não escolheu robôs, Deus não escolheu anjos, porque o anjo ele só é um cumpridor. O anjo ele não teria autonomia para fazer outro caminho, fazer diferente. E aí eu entendo o privilégio que a gente serviu ao nosso Deus, mesmo Ele sabendo que a gente poderia cair, mesmo Ele sabendo que a gente poderia desobedecer, mesmo Ele sabendo que a gente poderia retroceder, Ele nos escolheu. Aleluia. Eu faço menção à passagem de Jeremias que nós lemos na terça e foi a pregação. O Senhor escolhe Jeremias, um homem que não sabe falar, um homem que tem medo, um homem que tem insegurança, um homem que acha que é uma criança. E Deus fala com ele: não diga que você é criança, porque aonde eu mandar você vai, e o que eu colocar na tua boca tu fala. Ou seja, Deus escolhe pessoas que até se julgam, muitas vezes inferiores. Eu vou lá para o livro de Isaías, ali pelo capítulo 6, o Senhor se revela ao profeta Isaías dentro do templo, e quando ele vê aquela glória toda, ele fala assim: ai de mim, porque eu sou homem e já vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e que habito no meio de um povo de impuros lábios. Sabe o que eu percebo? O Senhor não chama nenhum santo para segui-lo, não chama nenhum perfeito para segui-lo. Ele chama pessoas falhas, pessoas limitadas. Ele chama pessoas muitas vezes que já caíram, pessoas muitas vezes que estão caídas. Ele chama pessoas talvez que ainda vão cair, mas a essência do chamado dele é estender a mão para que possa levantar. Não fuja do seu chamado de obedecer. Eu sei que a gente mira crescer, todos nós miramos. A gente mira depois que a gente se batiza, depois que a gente entra numa jornada de crescimento no reino de Deus, a gente mira alcançar coisas. Quem não quer ser líder de célula e ter a célula? Nossa, essa célula está bombando, essa célula ganha vidas. Eu creio que seja o maior orgulho para um crente. Mas deixa eu te dizer, maior do que ser o líder da célula que está multiplicando, maior do que ser líder do departamento da igreja que está bombando, maior do que ser o obreiro que trabalha com destaque, melhor do que tudo isso é ser o servo que obedece. O nosso chamado é para obediência. Obediência quando ninguém está vendo. Reputação é quando estão te vendo. Quando você faz alguma coisa, estão te vendo. Caráter é quando você obedece e ninguém está vendo. E a intenção de Deus é trabalhar o nosso caráter. Sabe por quê? Quando Ele trabalha o nosso caráter e a nossa obediência, tudo que vem depois, vem naturalmente. Se eu sou um servo que obedece, eu posso ser um obreiro de valor. Se eu sou um servo que obedece, eu posso ser um pastor. Se eu sou um servo que obedece, eu posso ser um líder. Se eu sou um servo que obedece, eu posso vestir qualquer camisa, estar em qualquer departamento. Lembre-se, o primeiro chamado é para obedecer. O segundo chamado, e que eu quero falar nessa noite, é para a gente não fugir do chamado para com as pessoas. Nós falamos exaustivamente no Up Líderes. Os líderes aqui vão se lembrar. E nós vamos trabalhar essa cultura de voluntariado aqui nessa igreja 2023 e 2024, se Deus assim permitir. Deixa eu te dizer, a gente foi chamado para servir a Deus, mas a gente foi chamado para servir também as pessoas. Sabe quem mexeu com Jonas? Olha aí o capítulo 4, vem comigo, Raquel, verso 6. Olha a palavra.
Fez o Senhor Deus nascer uma aboboreira, subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. Jonas se alegrou ao extremo por causa da aboboreira. Mas Deus enviou um bicho no dia seguinte, no subir da alva, que feriu a aboboreira e esta secou. Aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas e ele desmaiou, e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Continua. Então disse Deus a Jonas: é caso razoável que te enfades por causa da aboboreira? Ele disse: é justo que me enfade a ponto de desejar a morte. Disse o Senhor: tiveste compaixão da aboboreira, na qual não trabalhaste, nem fizeste crescer, que uma noite nasceu e outra pereceu. O 11. Não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, que estão mais de 120 mil homens, que não sabe discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também os animais. Jonas, ele cometeu um pecado que a geração atual também comete: transformar coisas em pessoas, e pessoas em coisas, a inversão dos valores. Esse episódio da aboboreira, depois que ele prega, ele vai para um lugar alto. Quem se lembra do estudo da célula do ano passado, a gente falou isso. Ele vai para a arquibancada assistir o final do jogo, e quando ele está lá e ele vai assistir o que vai acontecer com aquele povo, o sol está queimando em cima dele, e o Senhor permite que a aboboreira se levante, cresça. Ele fica felizão naquela sombra. No dia seguinte a planta morre porque ela é ferida por um bicho. O homem fica bravo, você percebeu? Eu lembro das minhas filhas. Tu dá uma chinelada, bota de castigo, pensa que vai dar jeito e já levanta mal criado. Não parece nossos filhos? Né? Aquele dia que você bate com força, que você sentiu que bateu com força, que você pôs de castigo, e aí quando levanta você fala assim: agora vai ficar uma seda. 10 minutos depois já está reclamando de novo. O camarada acabou de sair da barriga do peixe. Não é peixe, vamos dizer que seja. Ele acabou de sair da barriga do grande peixe. Tomou uma lição de Deus. E as pessoas continuam não sendo importantes para ele. Eu sou do tempo, irmãos, que na igreja as pessoas falavam assim: não, a minha espiritualidade em primeiro lugar, o outro, não quero saber do outro. Eu sou do tempo que as pessoas buscavam a Deus e esqueciam do próximo. Eu sou do tempo que as pessoas priorizavam a espiritualidade própria e não queriam nem saber de um irmão. Se o irmãozinho começasse a cair, a ficar fraco, falava assim: não, você é sem vergonha, tem que deixar ele, deixar essa pessoa aí que não tem vergonha, deixa essa pessoa tomar vergonha. Eu sou desse tempo. Mas graças a Deus isso, a igreja evoluiu. A igreja hoje entende que as pessoas têm fraquezas. A igreja hoje entende que as pessoas são fracas, são frágeis, passam por momentos, e que a gente tem um Deus perdoador. Mas vejam o foco do profeta: ele está se lixando pelas pessoas. Ele está importando com a planta que nasceu ontem e morreu hoje. E aqui Deus ele chama a nossa atenção para dizer: nós também fomos chamados para as pessoas. As pessoas fazem parte do nosso chamado. Esse aí que está do teu lado, que está atrás de você, que está na tua frente, ele e ela faz parte do teu chamado. Amar essa pessoa, se importar com ela, convidar para a sua célula, cuidar da tua célula, faz parte do nosso chamado.
Nós também fomos chamados para isso. A gente não foi chamado só para conseguir a nossa casa, o nosso carro, só para dar conta da nossa vida. A gente foi chamado também pelo outro. Deixa eu te dizer, nem tudo é dinheiro, nem tudo só faz você me pagar, nem tudo é dinheiro, não. Deus tem nos chamado, a igreja que vai fazer a diferença nesse tempo, a igreja de Jesus que vai fazer a diferença nesse tempo, é a igreja que foi chamada para as pessoas. E eu quero te convidar a pôr isso no teu coração. Nós fomos chamados para as pessoas. Eu estou aqui ontem observando, sabe? Aí vi, e as meninas da célula Manaim vieram. Eu estava ali atrás quase desmaiando de calor. Falei, poxa, já fiquei feliz. Aí eu vi o Juan com a namorada dele, fiquei feliz. Aí vi a Letícia com o namorado, fiquei feliz. Aí eu vi a filha da Manuela, que veio ontem pela primeira vez, né, Manuela? Falei, poxa, Fabiana, a filha da Manuela veio. A gente está aqui pelas pessoas. Não pensa que você veio aqui pegar o teu presente de Deus e ir embora, não. As pessoas também são teu presente. As pessoas também são teu presente. E o dia que tu colocar isso no teu coração, sabe o que acontece? Quando tu dobrar teu joelho e falar assim, Senhor, abre a porta, o Senhor fala assim, já abri. Porque tu tem se preocupado com o outro. Enquanto tu se preocupa com o outro, eu me preocupo contigo. Aleluia. O X da questão na vida do Jonas eram as pessoas. A falha de caráter, a falha como gente. Irmãos, eu falo isso às vezes lá com as meninas do trabalho. Tem gente, a gente falha em todas as áreas, mas o ruim é quando a gente falha como ser humano. A gente pode falhar nos nossos impulsos, a gente pode falar uma coisa que não deve. Acontece. A gente pode ferir alguém sem querer. Mas se a gente falhar como ser humano, a gente não vai dar água nem para quem tem sede. Se a gente falhar como ser humano, vai entrar alguém na igreja que canta, eu vou fazer de tudo para ele ir embora, que eu quero continuar cantando. Vai chegar alguém na igreja que prega, eu vou chutar ele o máximo que eu puder, porque eu quero continuar pregando. Vai chegar alguém na igreja que lidera, e eu vou fazer de tudo para ele ir embora, que eu quero continuar liderando. Veja, esse é o problema de Jonas. Jonas tem problema com as pessoas. Ele ama a boboreira que ele conheceu apenas 24 horas. Ele odeia os seres humanos. E aí Deus dá uma lição. Deus vai dizer, se você teve misericórdia da boboreira que nasceu há 24 horas, eu não vou ter misericórdia desses 100 e tantas mil pessoas que não sabem discernir mão direita da mão esquerda. Deixa eu te dizer, eu sei que a gente tem um monte de pedido, um monte de pendência, mas bota no teu coração que você também foi chamado para as pessoas. Você também foi chamado para as pessoas. Apesar de tu liderar bem, falar bem, cantar bem, pregar bem, fazer um monte de coisa bem, você também foi chamado para as pessoas. Me recordo do Up Líderes, estou caminhando para o final já. Servimos porque o Senhor serviu, nos deu o exemplo, como está em Mateus 20, 28. Servimos de todo o coração, como está em Colossenses 3, 23. E servimos ao corpo, cada um na sua função, como está em Efésios 4, 16. Tem gente fugindo do seu chamado. O nosso chamado número 1 é para obediência. Talvez você pense assim, não, eu pensei que o meu chamado fosse Deus me pegar aqui e falar assim, não, vai lá do outro lado e fala lá, vai lá naquela igreja na Barra, na Zona Sul, faz e acontece. Não, queridão, o teu chamado começa na obediência, o resto Deus faz depois, mas o chamado vai começar na obediência. Em segundo, o chamado vai começar com as pessoas. E em terceiro, e eu encerro, o chamado vai começar consigo mesmo. Sabe por quê? O nosso meio está repleto de bons atores,
de ótimos atores, pessoas que sobem no altar, pessoas que falam muito bem, que performam muito bem. E aí você vai ver a vida da pessoa, ele engana até Deus, ele acha que engana até Deus na oração. Um dia desse, uma cantora evangélica foi aí assassinada no altar. Aí você vê o casamento como estava, aí você vê o que o cara fazia, aí já está aparecendo história de homossexualidade, apóstolo com apóstolo, uma coisa horrorosa, uma coisa terrível. Você foi chamado para viver consigo mesmo também. Jonas, ele aqui foi 10. Quando o barco estava afundando, ele disse: fui eu, o culpado sou eu, o desobediente sou eu. Porque a gente tem um complexo de Adão. O complexo de Adão é dizer: não sou eu, comigo não está contigo, está com qualquer um menos comigo. Ele não, fui eu sou o causador disso tudo aqui, eu assumo minha responsabilidade. Ou seja, isso é ser chamado para viver consigo mesmo. E aí quando ele vai orar a Deus, dentro do peixe, o que ele faz? Ele reconhece aquilo que ele fez, ele reconhece aquilo que não devia ter feito, ele reconhece isso, é ser chamado para viver consigo mesmo. Seja sincero, seja sincero, seja sincero nas tuas orações, seja sincero no teu momento a sós com Deus. A gente foi chamado para ser sincero. Às vezes a gente ora assim: Senhor, eu sou tão pequenininho. Não é. Às vezes é repleto de arrogância, de altivez, de sempre achar-se melhor do que os outros. Às vezes um racismo. Deixa eu te dizer, a gente foi chamado para viver consigo mesmo. Os 3 níveis do chamado é para a obediência a Deus, o chamado para com os irmãos e o chamado para consigo mesmo. E o chamado para consigo mesmo, eu falo e termino agora, não vou me exceder. O chamado para consigo mesmo é admitir as verdades, é admitir aquilo que o Senhor já tem te falado. Muitos anos na minha vida, quem me conhece sabe. Eu estou falando baixo que a voz está cansada, irmão, vocês me perdoem. Ontem foi demais de cansativo. Muitas vezes na minha vida alguém vinha com uma palavra: Deus tem isso na sua vida, Deus tem um ministério pastoral na tua vida, Deus chamou para isso. E muitas vezes eu rejeitei essa palavra. Por último, aqui na igreja, os mais antigos e até os mais recentes vão lembrar. Por último, já brincavam para me provocar, para me chamando de pastor. Ô pastor. Às vezes a gente não é fiel ao que o Deus está nos falando. Às vezes a gente não quer admitir o que Deus está falando, por medo, por insegurança. Então ser chamado para consigo mesmo é também aceitar aquilo que o Senhor tem te proposto. É também estufar teu peito e falar: Senhor, eu vou te obedecer, eu vou ouvir isso, sabe? Ainda que seja coisas que você não consegue alcançar, ainda que seja coisas que tu se acha incapaz, ainda que seja coisas que você acha que não tem condição alguma, ainda que sejam coisas que você acha muito distante de você. Falaram tantas coisas para mim, e eu tímido, medroso, incapaz, que me sentia, não aceitava, rejeitava no meu coração. Ser chamado para consigo mesmo é aceitar: Senhor, eu aceito aquilo que tu tens para mim, eu não rejeito aquilo que tu tens para mim, eu não abro mão daquilo que tu tens para mim, eu não fujo daquilo que tu tens para mim. Eu concluo
dizendo o seguinte: na vida de Jonas, a decisão dele levou ele à morte. Só não morreu que deu tempo de orar na barriga do grande peixe. E Deus deu uma segunda chance. Ele foi vomitado, andou 3 dias até chegar em Nínive. A atitude dele levou para a morte. Talvez hoje a gente está vivendo situações que não queria ter vivido. Talvez hoje a gente está vivendo situações em casa, no casamento, com filho, até no ministério, por decisões que a gente tomou. Talvez hoje você escute essa palavra, está vendo aquela baleia, que não é baleia, a Bíblia fala grande peixe, é baleia, um mamífero, né? Talvez você está vendo esse exemplo aqui do grande peixe, e enxerga espiritualmente a tua vida assim preso. Ah, pastor, eu estou me sentindo preso, assim como Jonas. Eu estou me sentindo assim, sendo digerido vivo, assim como Jonas. Eu estou me sentindo assim, olha, incapaz. Eu estou me sentindo assim, olha, a ponto de tudo acabar na minha vida. Mas eu quero te dizer que Deus te trouxe aqui hoje para dizer que aquilo que Ele fala e falou a teu respeito continua de pé. Aquilo que Ele tem dito ao teu respeito continua de pé, assim como continuava na vida de Jonas. Mas precisava do quê? Lembra do ano que a gente está, que está quase acabando? Posicionamento. Tudo mudou na vida do profeta Jonas quando ele fez o quê? Posicionou-se. Como é que ele se posicionou? Começou a se posicionar dentro do grande peixe. Deus teve misericórdia. Quando ele sai do grande peixe, ele vai para obedecer. Deixa eu te convidar nessa noite. É noite da gente se posicionar. É noite da gente decidir. É noite da gente, olha, reformar dentro de nós e entender: eu tenho um chamado diante do meu Deus. Eu tenho um chamado para as pessoas. Eu tenho um chamado comigo mesmo. Deus tem me chamado para algo. E talvez eu tomei decisões de caminhar diversamente em outra direção do meu chamado, e as coisas começaram a dar errado, e as coisas começaram a desencaixar, e as coisas não estão dando certo. Deixa eu te dizer, se não está dando certo, talvez não seja tempo da gente hoje se arrepender. Talvez não seja tempo da gente voltar hoje e falar: Senhor, faz o que o Senhor fez com Jonas, me vomita dessa prova, que ele foi vomitado, desculpe a palavra, me vomita dessa luta que eu arrumei para mim mesmo, me vomita dessa cova que eu entrei nela, me lança fora dentro desse processo que não vem do céu, que eu que me meti nele. Porque passar processo a gente passa, mas pegar processo com a própria mão não devemos fazer. Então Deus fala com pessoas hoje: não foge daquilo que o Senhor tem para você. Isso, se tu tens fugido, é tempo hoje de voltar. É tempo hoje de posicionar. É tempo hoje de estar, olha, aonde o Senhor tem te convidado, do jeitinho que o Senhor tem te falado. Aleluia. Vamos estar de pé nessa hora em nome de Jesus. Chamado para com o Senhor, chamado para as pessoas, chamado consigo mesmo. Deus está chamando pessoas nessa noite. Deus está chamando pessoas nessa noite. Aleluia. Deus está chamando pessoas. Aleluia.